Estamos de volta. Vamos viajar para agosto de 1940, de acordo com a perspectiva do William Shirer. Vamos lá. Berlim, 1º de agosto de 1940. Hoje, Goebbels fez com que a rádio alemã falsificasse uma declaração do secretário da guerra norte-americano, Stimson. Assim, o rádio apresentou sua declaração como tendo sido feita da seguinte forma, abre aspas, a Grã-Bretanha será vencida em pouco tempo e a esquadra inglesa ficará sob o controle do inimigo, fecha aspas. A medida faz parte de uma nova campanha de propaganda destinada a convencer o povo alemão de que até mesmo os Estados Unidos já abandonaram todas as esperanças de salvar a Inglaterra. Todo mundo está impaciente para saber quando vai começar a invasão da Grã-Bretanha. Aceitei 2 novas apostas que me foram oferecidas pelos nazistas da Wilhelmstrasse. A primeira é de que a suástica estará flutuando sobre a Trafalgar Square a 15 deste mês. A segunda, de que isso se dará até 7 de setembro. Os nazistas afirmam que o general Mirsch, braço direito de Göring, indicou esta última data como absolutamente certa. Será? Berlim, 3 de agosto de 40. Sir Lancelot Oliphant, embaixador da Inglaterra junto ao governo belga, que os nazistas conservam prisioneiro numa escola de treinamento da Gestapo, situada entre Berlim e Potsdam, passou um mau quarto de hora. A noite passada foi dado um alarme antiaéreo naquela área. Sir Lancelot declarou que não procuraria refúgio nos abrigos antiaéreos se os ingleses aparecessem por lá para um ataque. Diante disso, os guardas da SS tiveram que levá-lo à força para o abrigo. Sir Lancelot levantou tamanho alarido que a coisa chegou aos ouvidos de Hitler. A decisão do Führer foi a de que ele poderia ficar onde muito bem entendesse, quando chegassem os seus compatriotas, mas que, nesse caso, devia assinar uma declaração isentando os alemães de qualquer responsabilidade. Registrou-se ontem uma grande agitação durante a nossa entrevista coletiva do meio-dia no Ministério do Exterior. O funcionário que falava em nome do governo fazia a sua arenga habitual, quando, inesperadamente, todas as baterias antiaéreas montadas sobre os telhados da chancelaria e do Ministério do Ar, um pouco mais abaixo, romperam com um violento bombardeio. O nazista parou bruscamente de falar. Exatamente no momento em que todos os circunstantes se preparavam para correr para os abrigos, cessou a fuzilaria. Parece que um piloto principiante alemão penetrou na zona proibida de Berlim sem dar o devido sinal. Tal do fogo amigo também, né? Olha que loucura. Berlim, 4 de agosto. Fui ontem a Hamburgo, viajando num horrível avião de transporte que o exército tinha usado antes para a condução de cavalos entre Berlim e Paris. O aparelho não dispunha de assentos e assim fomos obrigados a sentar no chão, que vibrava consideravelmente. As autoridades alemãs telefonaram, avisando que convidavam a mim e a mais 2 correspondentes para voar até Hamburgo, em alemão, onde poderíamos ver tudo o que quiséssemos. Os ingleses, disseram, tinham acabado de anunciar que Hamburgo fora, entre aspas, pulverizada pelos bombardeios da RAF, da Força Aérea Inglesa. Real. Quando cheguei ao aeroporto, encontrei outros 20 correspondentes, igualmente convidados. Em seguida à nossa chegada a Hamburgo, percebi logo que os alemães não tinham absolutamente nenhuma intenção de nos mostrar tudo o que desejaria ver. Antes da partida, passei 2 horas estudando o mapa daquela cidade
e organizando uma lista de certos objetivos militares, como os depósitos de combustíveis, fábricas de aviões, estaleiros navais e um aeródromo secreto. Depois que nos levaram a vários pontos da cidade, numa excursão que se prolongou por 2 horas, durante a qual, entre outras coisas, nos mostraram de que forma as bombas inglesas tinham destruído uma ala de um instituto para epiléticos, apresentei a minha lista aos oficiais encarregados do nosso grupo. Naturalmente, responderam, mostraremos tudo. Em seguida, levaram-nos de ônibus para percorrer as docas, correndo a quase 60 quilômetros a hora. De fato, as docas não estavam pulverizadas, mas foi difícil observar se tinham sido ou não atingidas em alguns pontos. Depois, subimos ao cimo da torre de St. Michaelis, a 100 metros de altura, de onde se descortinava o panorama do porto. Devo confessar que, mesmo com o auxílio do binóculo, não pude ver coisa alguma. Os depósitos de combustível estavam situados demasiadamente afastados para uma observação acurada. No entanto, as docas e um dos estaleiros da companhia Blohm und Voss, que ficavam próximos, pareciam intactos. A certa altura do rio, 2 pequenas unidades tinham sido postas a pique, permanecendo com os mastros fora d'água. Pouco depois escureceu e fomos levados de volta ao avião. Sentado sobre o chão trepidante do aparelho, já de volta a Berlim, ruminando as minhas ideias, não pude deixar de sentir-me desanimado. Mesmo que os alemães não tivessem cumprido a sua promessa de mostrar-me todas as coisas que queria ver, era perfeitamente claro, pelo pouco que observamos, que Hamburgo sofrera pequenos estragos. Eu esperava que, depois de quase 2 meses de bombardeios noturnos quase contínuos, a RAF tivesse conseguido muito mais. O porto, apesar de ter sido indiscutivelmente atingido aqui e ali, não foi realmente afetado pelos bombardeios. As 2 importantíssimas pontes sobre o Elba, situadas no meio da zona portuária, não tinham sofrido o mais ligeiro arranhão. A bomba mais próxima explodiu a cerca de 200 metros de distância de uma delas. Os 2 maiores transatlânticos alemães, o Bremen e o Europa, estavam ancorados à distância aparentemente intactos. Vários trens de tropas descarregavam grandes contingentes na zona do cais, parte das forças destinadas à invasão da Inglaterra, segundo suponho. Pelo que ouvi dizer, esses contingentes iam ser embarcados nos 2 grandes navios. No entanto, cerca de 2,5 quilômetros quadrados ou mais em torno de Roterdã foram praticamente reduzidos a nada durante uma simples meia hora de bombardeio dos Stukas. Por que motivos ingleses, depois de 2 meses de bombardeio, não tinham também destruído as instalações portuárias e os estaleiros da Blohm und Voss, atarefadíssimos na construção de unidades navais, especialmente submarinos? Os objetivos mais importantes de Hamburgo estavam concentrados, em sua maior parte, em 2 ilhotas do Elba. Objetivos que, durante a noite, dificilmente deixariam de ser encontrados, pois para isso bastava subir o curso do rio, do mar, para o interior. Além disso, não deixava de ser igualmente desanimadora a ideia de que a propaganda britânica exagerara da mesma forma os efeitos dos raids da RAF sobre outros do Reich, sobre outros pontos do Reich. A principal queixa dos habitantes de Hamburgo com quem falei não era contra os danos causados, e sim contra o fato de que os ataques ingleses roubavam-lhes as melhores horas de sono. Esta tarde, uma tarde quente de sol brilhante, estive passeando pelo Tiergarten. Em 2 lugares diferentes,
Algumas pessoas estavam reunidas, observando alguém que dava de comer aos esquilos. Até alguns soldados de folga estavam a apreciar o espetáculo. Estes protetores dos esquilos são os mesmos que destruíram o que encontraram pela frente por toda a Noruega, até Narvik, e pela Holanda, Bélgica e França, até as margens do Canal da Mancha. Berlim, 5 de agosto de 1940. Apesar de todos os comentários sobre a invasão da Inglaterra que se diz que vai ser lançada nos próximos dias, os militares me explicam que a Luftwaffe precisa realizar uma grande tarefa antes de qualquer possibilidade de desembarque de tropas. Aliás, foi exatamente isso que Göring sustentou ainda ontem num artigo que fez publicar no Volkische Beobachter sob o pseudônimo de Arminius, equivalente em latim ao seu primeiro nome, Hermann. Nesse artigo, o Marechal explicou que a primeira tarefa de uma força aérea é a de conseguir uma completa superioridade no ar, com a destruição dos aviões inimigos, dos seus aeródromos, hangares, depósitos de combustível e postos de baterias antiaéreas. Uma vez realizado esse trabalho, diz ele, a segunda parte tem início, com a aviação capaz de devotar a maior parte das suas energias ao apoio das forças de terra. Foi essa a estratégia adotada pelos alemães na Polônia e no Ocidente. Pergunto eu, por que motivo, então, a Luftwaffe ainda não desfechou um ataque em larga escala contra a Grã-Bretanha? Pelo fato de Hitler julgar-se em condições de poder obrigar Churchill a aceitar a paz? Ou será porque os generais ainda não se mostram dispostos a tentar a invasão? Ou porque a RAF é demasiadamente forte para arriscar a Luftwaffe num grande golpe? As minas de carvão da França estão funcionando de novo. Desta vez não foram destruídas pelos franceses, tal como em 1914. Uma fotografia publicada por um dos jornais alemães de hoje mostra um grupo de mineiros franceses descarregando carvão à entrada de uma mina, sob as vistas de uma sentinela alemã de baioneta calada. O seu Partido Comunista e os seus sindicatos, dirigidos por Moscou, ordenaram-lhes que não trabalhassem e que não lutassem quando a França era livre. Agora tem que trabalhar sob a guarda das baionetas alemães. Hoje à noite realizou-se uma grande conferência na chancelaria entre Hitler e o alto comando. Meus informantes notaram a presença de Keitel, von Brauch, Jod, Goering, Reda e todos os outros generais de primeira plana. Então, estão para resolver sobre a invasão da Inglaterra. Os censores não nos permitiram mencionar o assunto. Berlim, 8 de agosto de 40. Estamos chegando... Vem cá, vem. Estamos recebendo a visita do Simba aqui. Vocês ainda não o conheciam. Berlim, 8 de agosto de 1940. A Wilhelmstrasse declarou-nos hoje que a Alemanha declina de assumir responsabilidade por qualquer escassez de víveres que se venha a registrar nos territórios ocupados pelos seus exércitos. Os alemães esperam que os norte-americanos se encarreguem da alimentação dos países ocupados. E gostariam de ver Herbert Hoover à frente dessa tarefa. Berlim, 10 de agosto de 40. O Ministério do Exterior anunciou hoje, em caráter oficial, que todos os marinheiros franceses leais a de Gaulle serão considerados como piratas e tratados sem piedade quando aprisionados. Uma situação sempre muito difícil a da guerra, né? Nós ficamos por aqui. Eu vou alimentar o Simba. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de curtir o vídeo. Um abraço, até a próxima.